a gente pede. E nesta noite nós queremos, ó Deus, te suplicar, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração e que seja um momento aqui na tua presença onde sejamos alimentados pela tua palavra, especificamente no desejo, ó Deus, de buscar a tua presença confiantemente através das orações. O Senhor tem estimulado o teu povo a orar. O Senhor tem nos levado à oração constante e que nós possamos, ó Deus, confiar em Ti, que nós possamos, ó Deus, fazer uso da oração que o Senhor nos deu a possibilidade de falar contigo. A Bíblia nos ensina que já foi aberto um novo e vivo caminho rumo ao trono da graça. E que nessa noite, Deus, nós possamos voltar as nossas mentes, nosso coração, para essa possibilidade tão graciosa de poder falar contigo em todo o tempo. Fala, pois, conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Meus irmãos, nós enquanto seres humanos, nossa imaginação, as nossas petições são frequentemente limitadas pela nossa visão limitada, né? Nós não temos condições de enxergar além daquilo que a gente vê, do que a gente pensa, do que a gente possa imaginar. E é exatamente segundo aquilo que a gente pensa sobre Deus, do que a gente pensa sobre o mundo, sobre tudo aquilo que está ao nosso redor, que nós então fazemos orações. Né? Quando nós passamos então por crises, nossas orações tendem a ser por sobrevivência ou de resolução imediata de problemas. Então é assim que a gente vai se portando. O texto bíblico manda a gente fazer coisas diferentes aqui, né? O apóstolo Paulo nos eleva a uma atmosfera de adoração ao encerrar a sua primeira parte desta epístola, né? E ele vai trazer coisas diferentes para nós aqui, né? Ele nos apresenta um Deus cuja capacidade de agir não está limitada pelas nossas palavras, o que pedimos, nem sequer pela nossa capacidade cognitiva, o que pensamos, né? Então o nosso Deus, ele está além de nós, e por isso ele é Deus, ele está além dos nossos pensamentos, por isso é Deus. Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, né? O contexto histórico da carta aqui, né? Então, para compreender a profundidade de Efésios 3:20, precisamos também olhar para o cenário, né? De onde essas palavras elas seguiram. Autoria, assim, sem contestações muito grandes, né? Paulina, né? A autoria da Epístola aos Efésios é tradicionalmente apontada para o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 1, versículo 1. Efésios capítulo 3, versículo 1 também diz isso. Esta é uma das chamadas epístolas da prisão, juntamente com outras aqui, né? No caso, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo escreveu enquanto estava preso. E a gente pode imaginar um cenário bem comum, né? Para a vida de Paulo enquanto ele estava ali evangelizando, enquanto estava se preparando para pregar o evangelho. Então, Paulo passou por muitas prisões, né? Então, Paulo não está em um gabinete confortável, em um púlpito, não. Ele escreve da prisão. Provavelmente seu primeiro aprisionamento domiciliar em Roma. Isso por volta do ano 60, ano 62, depois de Cristo. Suas mãos podiam bem estar ali atadas às mãos dos soldados, mas a sua mente e o seu espírito estão absolutamente livres
e maravilhados com a soberania de Deus. Então, Paulo está em uma posição muito difícil, nesse momento que está preso. Mas Paulo, quando escreve sua epístola aos Filipenses, ele escreve pedindo para que o povo estivesse alegre. Né? Então, são 13 vezes que ele repete a palavra alegria ou seus derivados, para que o povo não ficasse triste. O povo estava difícil lá também na igreja dos Filipenses. Né? A época que ele escreve, né? Então Efésios era uma metrópole ali da Ásia Menor. Um centro comercial, político e religioso de extrema importância no Império Romano. A cidade abrigava o famoso templo de Artemis, ou a deusa Diana, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que atraía milhares de peregrinos e sustentava ali uma forte economia baseada em artesanatos. Atos 19 conta um pouco disso também. Os cristãos de Éfeso viviam sob constante pressão cultural, social e espiritual. Ao escrever para essa igreja, Paulo não foca nas dificuldades locais ou nas suas próprias correntes, né, na sua prisão, mas na sua maravilha, né, por estar maravilhado sempre com a supremacia de Cristo sobre todas as coisas e todos os principados e todas as potestades do ar. Efésios é uma carta estruturada em duas grandes divisões, né? Do capítulo 1 até o capítulo 3. A seção doutrinária, né? Temos aí o indicativo, onde Paulo expõe as riquezas da graça de Deus e a formação da igreja como corpo de Cristo. Na segunda parte, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, essa já é uma seção mais prática, né, com imperativos, né? Paulo mandando que se faça, Deus mandando que se faça através de Paulo, onde Paulo exorta sobre como os cristãos devem viver lá de modo digno da sua vocação. O capítulo 3, versículo 20, está situado exatamente na transição das duas grandes partes desse livro. Ela faz parte da segunda oração de Paulo na carta aos Efésios, né, que vai do versículo 14 até o versículo 21. Destacamos exatamente aqui o versículo 20, por entender, né, que é um momento importante, né, aqui da vida de Paulo, da vida da igreja, o poder buscar a Deus em oração. Paulo estava sempre orando pelas igrejas, né? Então nós temos aqui o clímax da oração. Paulo ora para que os efésios sejam fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo, para que Cristo habite em seu coração pela fé. E para que eles possam compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e o conhecer do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Efésios capítulo 3, de 18 a 19. Após pedir algo tão extraordinário e alto, né, que os crentes cheios de toda a plenitude de Deus, Paulo percebe que a mente humana pode vacilar e dividir se isso é realmente possível, né? É porque ele interrompe aqui, né, com a doxologia, um hino de louvor, aí no versículo de número 20, para dizer, né, que é possível que a gente consiga atingir a plenitude de Cristo, do conhecimento de Cristo, a largura, o comprimento e a altura desse conhecimento. Mas isso só é possível quando nós entendemos que Deus, ele faz infinitamente mais do que a gente pode pensar, do que a gente pode pedir para ele, né? Então, ao pedir algo tão extraordinário, Paulo está, então, aí dizendo claramente no versículo 20, isso é possível, que a gente chegue num nível de espiritualidade tão grande que alcance a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus, né? Daquilo que Cristo foi. Então, agora aí no versículo número 20, propriamente dito, irmãos, nós temos, Paulo vai construir aqui nesse versículo, né, usando uma gradação matemática e também linguística na língua grega para descrever
a suficiência de Deus nas nossas vidas, né? Então vai dizer aquele que é poderoso para fazer. Então a palavra grega para poder é dinamêmenos, da qual deriva também a palavra dinamite ou dinâmico. Deus tem habilidade intrínseca e poder soberano para agir. Ele não é simplesmente um observador passivo da nossa dor, mas ele tem poder, né? Aquele que é poderoso para fazer, né? Então Deus, ele conhece cada um de nós e Deus, ele está interessado em cada um de nós e ele age nas nossas vidas com poder, né? Então Paulo começa dizendo aquele que é poderoso, né? Depois ele vai dizer tudo muito mais abundante além, né? Se a gente fosse fazer uma tradução ao pé da letra aqui do texto, né? Então, no grego original, Paulo usa um superlativo duplo, né? Hiper, ek, perisson. É uma palavra composta que significa infinitamente mais, além, né, de qualquer medida, né? Superabundante. É como Paulo se estivesse tentando forçar os limites da linguagem humana para descrever a generosidade divina, né? Então, Deus, ele é poderoso para fazer, né? Tudo muito mais abundante ainda, né? Então, o nosso Deus, ele extrapola qualquer tipo de limite das nossas mentes humanas para compreender tudo o que ele pode fazer no presente, agora que a gente está vivendo, e no futuro, né? Nós não temos a dimensão do que Deus pode fazer, né? Então pense em uma criança que pede ao pai um copo de água. O pai, em sua generosidade, não apenas lhe dá um copo com água, mas conduz essa criança para um ribeiro de água cristalina e limpa e diga assim, isso aqui é tudo seu, né? Você pede um copo com água, mas Deus, ele nos conduz para um grande rio, né? Com água potável, limpíssima e cristalina, para nos servir, né? É isso que Paulo está tentando passar aqui, né? Então, ele pode nos dar muito mais do que aquilo que a gente possa pensar ou imaginar, né? Daquilo que pedimos ou pensamos, né? O que pedimos refere-se às nossas orações verbais, que muitas vezes são acanhadas e focadas nas nossas necessidades imediatas, né? Às vezes a gente fica até com vergonha das nossas orações quando Deus, ele age nas nossas vidas, né? E a gente até costuma dizer, a gente está pedindo a Deus algo, né, totalmente limitado por nós mesmos, pela nossa incapacidade de prever e ver coisas como Deus vê. E a gente depois fica até com vergonha, porque quando Deus, ele abençoa de uma forma grandiosa, né? Então nós pedimos acanhados. Nós pedimos sobre as nossas necessidades, né, e mais imediatas. Mas Deus, quando faz com que algo aconteça nas nossas vidas, e a gente precisa orar por isso, Deus está pensando em algo muito maior, né? Talvez a gente tenha uma noção disso assim, que se a gente lembra daquele filme, né, Todo Poderoso, todo mundo já deve ter assistido aí, né? Então a pessoa, não, agora eu vou fazer todo mundo ganhar na loteria, eu vou fazer tudo de bom para todo mundo. E o mundo entra em calamidade, certo? Deus não, Deus, ele harmoniza todas as coisas, né? Então Deus harmoniza todos os pedidos de todas as pessoas no mundo, né? E quando as orações nossas, como diz lá em Apocalipse, elas são incensadas na presença do Senhor e Deus devolve para a terra a resposta com relâmpagos e vozes e trovões, quando Deus faz isso, né, ele manda tudo harmonizado, né? Cada pedido de cada um que chegou lá, ele responde e devolve para a terra. Agora imagine, né? Milhões e milhões de pessoas pedindo a Deus e ele harmonizando todas as coisas, ainda com o seu decreto, né?
E dentro disso, Deus também já vai colocando no coração de cada crente aquilo que eles devem orar. Porque nós não sabemos orar como convém. Então imagine Deus harmonizando tudo isso e devolvendo para a terra as respostas. E não daquilo que a gente orou, porque as nossas orações elas são tacanhas, né? Mas é daquilo que o Espírito Santo harmonizou. Então Deus, ele harmoniza todas as orações. O Espírito Santo intercede pela igreja com gemidos inexprimíveis. E isso deve, irmãos, isso na minha visão, né, motiva a gente continuar buscando ao Senhor em orações, né, sabendo que Ele vai endireitá-las todas e que nós estamos orando abaixo do que Deus está fazendo no mundo inteiro, mas nós estamos orando, né, nós estamos buscando a sua presença, né? Nós estamos buscando a presença do Senhor o tempo todo. O que pensamos, né, refere-se à nossa imaginação, aos nossos sonhos mais ousados e aos nossos pensamentos mais profundos. Então Deus supera ambos. Ele vai além da palavra articulada, além do pensamento concebido. Então nós não temos a capacidade de pedir, nós não temos a capacidade de pensar sobre o que Deus pode fazer. Ele vai muito mais além, né? Nós somos limitados pelo tempo, nós somos limitados, né, pela nossa visão, pelos nossos sentidos, nós somos limitados por tudo, então nós não conseguimos orar de onde Deus está vendo todas as coisas, né? Nós não conseguimos atingir essa grandiosidade de Deus. Ainda que o apóstolo Paulo peça para que Deus nos faça enxergar a largura, a altura e a profundidade e a grandiosidade dele e do amor dele, né? Então, nesse sentido, Deus vai fazer a gente enxergar, como talvez esteja fazendo agora, né? Enxergar o que nós não podemos enxergar. Enxergar a nossa limitação e saber quem é Deus. E a partir daí, a gente colocar as nossas orações da maneira correta na presença de Deus, né? Nós não colocarmos as nossas orações diante do Senhor, decretando aquilo que tem que acontecer, né? Forçando Deus naquilo que Ele tem que fazer, mas colocar diante do Senhor as nossas orações na dependência da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, as nossas orações, elas não vão mudar Deus. As nossas orações, elas não têm poder. O poder é do Deus das nossas orações. Ele sim é poderoso, porque nós não temos como mover o coração de Deus. O Espírito Santo, ele vai interceder por nós. E soberanamente, Deus vai agir de acordo com os seus decretos. Quanto mais nós estivermos alinhados aos decretos de Deus, quanto mais nós estivermos dispostos a cumprir a vontade de Deus, mais nós vamos entender que as nossas orações, elas foram escutadas por Deus, né? Quanto mais longe você estiver da sintonia com Deus, mais você vai reclamar e vai murmurar do que Deus está fazendo de acordo com seus decretos. Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, né, Ele não vai mudar. A Bíblia diz que Deus é imutável. Então aquilo que foi decretado, né, foi decretado. E nós precisamos agora orar para conhecermos a vontade de Deus. E quanto mais nós oramos e buscamos a sua presença, mais Deus vai dando a conhecer o que Ele quer para nós. E aí você fica com paz no coração. Como diz lá o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. A partir de quê? Da oração, da súplica, com ações de graças. É o que está no versículo anterior. Então, quanto mais eu oro, mais eu tenho paz. Quanto mais eu busco a Deus dentro da sua soberania, mais eu estou tranquilo. Segundo o poder que opera em nós. Este é o aspecto mais impactante para a nossa vida prática e pessoal. O mesmo poder
que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, né? Efésios 1, 19 a 20. E que governa o universo. Esse poder ele não está distante. Ele opera em nós através do Espírito Santo. Né? Então, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, esse poder opera em nós através das nossas orações. Né? Então, é algo maravilhoso. Né? Por isso que a gente diz, nós não temos o poder. A oração, o poder não é da oração. O poder é do Espírito de Deus que está em nós, que opera em nós a possibilidade de orar. E a possibilidade de executar aquilo que Deus decretou. As nossas orações, elas devem estar sempre baseadas na palavra de Deus. Deus escuta as orações que estão baseadas na sua palavra. As nossas orações, elas devem ser feitas segundo as promessas que Deus tem feito na sua palavra. E quando oramos segundo as promessas que Deus faz, isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 20 do capítulo 3 de Efésios, se cumpre nas nossas vidas. Né? O não poder imaginar, ou pedidos que você tenha feito, né? Para que Deus possa responder. Algumas aplicações aqui, irmãos. O alívio da ansiedade através da soberania de Deus. Uma perspectiva bem teológica, né? Como seres humanos, sofremos por antecipação, porque tentamos resolver o problema do amanhã com a nossa força limitada de hoje. Não é assim? Então, como seres humanos, o que a gente faz? A gente quer antecipar o futuro e resolver lá no futuro um problema que ainda está lá na frente, mas eu não tenho como estar lá. Eu sou limitado. Né? Eu não tenho como resolver. Então, muitas vezes é exatamente o que a gente faz. A gente fica ansioso porque a gente coloca o nosso presente lá no futuro para tentar resolver esse problema. E aí não tem como resolver. Né? Então, quando um membro da igreja chega para falar com o pastor, sobrecarregado por um diagnóstico médico, né, por uma falência financeira, sem a mente projetada apenas, com a mente projetada somente para o cenário da ruína, né? Efésios 3:20 nos lembra que, enquanto nossa mente desenha o pior cenário, Deus já arquitetou, ou Deus tem arquitetado, né, um desfecho que sequer conseguimos conhecer. Nossa saúde emocional repousa não na nossa capacidade de prever o futuro, mas na fidelidade àquele que governa o futuro. Então nós muitas vezes olhamos o cenário atual e nós enxergamos como muito triste, né? Muito difícil de ser resolvido. Mas o nosso Deus, Ele nos leva e nos conduz para Efésios capítulo 3, versículo 20. Né? Eu lembro muito bem, meus irmãos, que chegou um tempo, assim, com eu e Tati, que a gente disse assim, né, a gente vai ter que, acho que Deus não vai nos dar filhos, então a gente vai pensar em adotar uma criança. O pensamento, né? É o pensamento do que Deus pode fazer. Pensamento limitado nosso. Né? Porque quando você olhava para todas as questões médicas, então não tinha condições, né, de ter filhos. A gente conversou com o Fertileuta e o médico disse, Soraya tem um mioma muito grande. Então, mesmo que a gente consiga, né, um embrião que possa, né, 2 embriões com condições, nunca vai poder colocar 2. Né? Vai ter que ser 2 gestações. E isso para a gente era muito ruim, né? Porque a idade já estava chegando e isso era muito ruim. E então, as 2 vezes que a gente tentou fazer fertilização in vitro, não deu certo.
E aí então a gente pensou, de fato tem que partir para a adoção, né? Mas esse caminho todo, aí já tinham sido 5 abortos espontâneos, né? Num espaço de 7 anos. Então a gente disse assim, já não dá mais, né? É impossível. Então agora a gente vai partir para fazer, para pedir a Deus aí, né, para encaminhar uma criança, para a gente poder criar, poder participar na vida dessa pessoa também, né, de alguma forma, na pregação do evangelho e tudo mais. E aí, irmãos, Deus tocou nosso coração para orar mais uma semana. E fomos orando. A igreja já orava há esses 7 anos, né? Logicamente. Mas de forma muito particular, a gente foi orar. E Deus, então, concede, né, a Tati que engravidasse. E aí, para contrariar, né, as nossos pensamentos, os pensamentos humanos, os pensamentos dos médicos, né, que dizem não pode ser 2, aí Deus vem e manda 2. E segura esses 2 até finalizar a gestação e as crianças estão aí. Então a gente fica... Eu jamais pensaria, eu não tinha cognição suficiente, eu não estou nem falando de fé, eu estou falando de cognição suficiente para entender que Deus poderia fazer isso, né? Então a gente não tinha como imaginar. Então talvez agora, nesse momento, exista na mente de alguns irmãos aqui algumas impossibilidades nas suas vidas. Algo que você está achando assim que é impossível acontecer, né? Que nunca vai dar certo. Então, alguma coisa que você esteja planejando na sua vida, que você esteja buscando na sua vida, e que você está achando que nunca vai dar certo. E que você até está meio desistindo disso, de buscar isso na sua vida. Então, eu quero dizer para você que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede ou do que você pensa, né? Então, precisamos, na verdade, nos colocar diante da presença de Deus, orando, buscando na sua palavra, né, as promessas que Ele traz para nós, buscando na sua palavra o fortalecimento e também estar de joelhos buscando ao Senhor, porque Deus, meus irmãos, Ele faz coisas impossíveis aos olhos humanos acontecerem. E Ele faz isso de uma forma muito natural na vida daqueles que são perseverantes na oração, na vida daqueles que buscam a sua presença. Mas, pasmem, pode fazer também na vida de quem não busca nunca. Porque é isso que faz Deus, Deus. Não é você ser bom ou você ser ruim. É Ele ser bom, né? Não é porque uma pessoa é boa que ela recebe. Não é porque uma pessoa ela é melhor do que a outra que ela recebe. Ela só recebe. Nós só recebemos algo de Deus porque Ele é bom. Não é porque você é bom ou porque eu sou bom. E não reside em nós, né, o Deus abençoar ou Deus não abençoar, né? Reside nele querer fazer, nele entender que ele tem que fazer, ele ter decretado antes da fundação do mundo. Não é por causa de mim ou por causa de você. Não há em nós nada bom, né? Quando aquele jovem rico foi para Cristo Jesus, querendo receber ali uma palavra de que ele era bom, aí Cristo disse, bom só o Pai, só Deus, né? Então só Deus é bom. Por isso nós devemos confiar a Deus as nossas orações, os nossos pedidos, né? Você pode, nesse momento aí, pensar várias coisas que você acha que seria muito bom para você. Você pode até pensar em uma grande lista de oração. Você pode reservar e fazer uma grande lista de oração. Isso não chega nem aos pés daquilo que Deus tem preparado para você. Isso não chega nem perto, né? Isso inclui, inclusive, Deus não lhe dá o que você quer. Ele vai lhe dar muito maior, muito mais do que você precisa, né? Ele vai trazer para você algo muito melhor. Às vezes, até está na glória, mas isso é maior. O apóstolo Paulo dizia claramente isso, né? Porque para mim, o morrer é lucro e o viver
é Cristo. Então, você pode até ser levado para estar com o Pai, mas isso é maior do que você pode pensar, do que você pode imaginar, né? E quando estivermos na presença do nosso Deus, na glória eterna do Senhor, que é o ponto mais alto da vida cristã, a coisa mais abençoada que Deus tem para um ser humano é poder encontrar-se com Ele, em qualquer que seja a circunstância. Ainda assim, isso é maior do que a gente pode imaginar, porque nada pode, não subir o coração humano, né? Ao nosso pensamento, tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele, né? Então não temos imaginação suficiente, nem capacidade para pedir a Deus algo que Ele pode fazer. Nós não sabemos, porque nós não sabemos orar como convém. Mas Deus, a resposta que Ele nos dá é sempre a melhor, ainda que achemos que não. Que Deus nos abençoe e nos incentive a fazer orações de acordo com a sua palavra. Buscar a um Deus soberano que controla todas as coisas e que existe nas nossas vidas dia após dia. Vamos fazer uma oração, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós buscamos algumas palavras para poder descrever o poder do Espírito Santo que opera em nós e que ressuscitou Cristo Jesus. E é nesse poder que o Senhor escuta nossas orações. E nós não temos como descrever isso, como sentir, como pensar sobre isso. Temos como viver. Viver no poder deste Espírito, buscando a Tua presença constantemente. E nós queremos te suplicar que nessa noite, ó Deus, cada irmão que entrou nessa igreja, com sonhos, com lutas, com dificuldades, com dívidas, com doença. Cada irmão que entrou aqui, ó Deus, na noite de hoje, que o Senhor os faça sair com a verdade da Tua palavra cravada no coração. De que o Senhor Jesus pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos. E que, ó Deus, a partir desse pensamento, possamos todos nos colocar em dependência do Senhor, demonstrando essa dependência através de orações sinceras, de orações que contemplam, ó Deus, a Tua soberania, os Teus decretos e as Tuas promessas. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém.